Vídeo de hoje, eu quero convidar você a pensar numa situação que tenha deixado você triste, chateado, de preferência uma experiência mais recente. Qual foi de fato o sentimento? E hoje, como a gente já tem um certo distanciamento desse fato, a gente consegue fazer uma versão menos emocional sobre qual foi o motivo de você ter se sentido chateado. As emoções, elas têm um papel extremamente importante na nossa vida. Eu penso que são as emoções que colorem, que dão sentido à nossa vida, à nossa existência. Se nós pensarmos no que nos faz feliz, no que nos faz infeliz, está tudo relacionado às emoções que estão por trás do dinheiro. O dinheiro em si, ele não tem uma emoção, mas a possibilidade de realizar nossos sonhos, que o dinheiro representa, é absolutamente emocional. Aquilo que nos chateia tem a ver com as emoções que nós sentimos, porque as emoções, elas têm essa função de dar sentido. Eu vejo uma cobra e eu tenho medo. O medo é uma emoção protetiva que foi despertada pela cobra. E mesmo quando eu estou vendo a imagem de uma cobra, não a cobra literal, eu ainda assim, se eu tenho uma certa aversão a esse animal, eu sinto emoções tão reais quanto as que eu teria tido se eu tivesse visto uma na minha frente. Então, para a reflexão de hoje, eu queria que você pensasse nesse evento e o que de fato aconteceu e o que de fato você sentiu, porque essas coisas, elas são diferentes, aquilo que eu sinto e aquilo que acontece. Como assim? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil da gente conversar. Suponha que você tenha deixado na sua casa uma conta e o dinheiro para pagar essa conta e tenha pedido a alguém para fazer isso por você, porque você não poderia fazê-lo. Você saiu para trabalhar e na hora que você retorna, que você bate os olhos, está lá, no mesmo lugar que você deixou a conta e o dinheiro. Imediatamente você sabe que a pessoa não fez o que você pediu a ela para fazer. E nesse momento, qual é a emoção que vem? Qual é o sentimento que vem? A emoção provavelmente é raiva, é decepção, é irritação. Por quê? Porque você pediu a uma pessoa para fazer o pagamento e ela não fez. Mas se eu perguntar para você, por que você sentiu tudo isso? Qual seria a resposta que você traria para mim? Talvez a resposta seja porque o fulano é muito irresponsável. Porque se ele assumiu o compromisso, ele devia ter feito o que ele falou que faria. E eu pergunto para você, será que toda essa irritação,
todo esse sentimento, toda essa emoção, na intensidade que ela veio, tem a ver com a outra pessoa, tem a ver com o fato dela não ter pago a conta, ou toda essa emoção tem a ver com você? Claro que não é comigo. Será? Porque na hora que você chega e você se depara com essa conta, se eu perguntar para você quais são os pensamentos, quais são as frases, as falas que estão aqui na sua mente. E provavelmente vão ter frases do tipo: ela não dá valor ao que eu peço, ela não se importa com o que eu falo com ela não está nem aí para mim, ela não valoriza a minha autoridade, coisas desse tipo. Percebe que nada disso tem a ver com a pessoa, que até esse momento você ainda nem ouviu a pessoa, que essa orquestração, essa mobilização, principalmente interna, que já alterou a sua voz, que já alterou o seu batimento cardíaco, que já alterou a sua sensibilidade, que já alterou completamente os seus pensamentos, emoções, sentimentos e comportamentos, sem nem ter chegado perto da pessoa. E aí, quando você chega perto dessa pessoa, algumas vezes a gente já descarrega toda essa raiva, toda essa frustração, toda essa decepção nela, e de repente a gente ouve a pessoa dizer assim: poxa, eu não pude, porque eu passei mal. E aí você vê que literalmente a pessoa não está bem. Em milésimos de segundo aquilo se desconstrói, aquela raiva se desconstrói. Por isso o nosso mundo é construído e desconstruído emocionalmente o tempo todo. Mas suponhamos que essa pessoa só tenha dito: esqueci. E esse esqueci, ele se liga com as outras vezes que ela já havia esquecido antes, somado com outras vezes que outras pessoas esqueceram do que você havia pedido antes, e isso faz com que você se sinta cada vez pior, com mais raiva, com mais frustração, com uma sensação de mais uma vez ser desrespeitado. Essa construção, ela é mental e ela externa para o seu mundo exterior e para o mundo do outro. E é por isso que muitas vezes a gente fala que relacionar com outras pessoas é difícil. Porque quando você pede para ela pagar uma conta para você, na verdade você está fazendo um depósito de expectativa. E como é que nós podemos fazer para que a gente controle esse depósito de expectativas? Desenvolvendo em nós vários autos. Autoconhecimento, autocontrole, autoestima, autorresponsabilidade, para entender aquilo que se passa no nosso universo interior, aquilo que se passa no exterior, aquilo que eu posso esperar do outro e como eu posso fazer para que eu não fique tão à mercê dos outros. Eu penso nesse exemplo
desta forma que quando eu coloco, por exemplo, o dinheiro lá e a conta lá, eu entendo e respondo para mim que a parte mais difícil eu fiz, mas isso é um julgamento de valor meu. Pode ser que não seja para o outro. Pode ser que o outro pense assim, por que que eu preciso ir ao banco pagar ou a casa lotérica ou qualquer coisa se ele podia ter feito isso tudo no celular? Por que que ele está entendendo que colocar aquele dinheiro ali é mais difícil do que eu lidar com questões do tipo toda a responsabilidade, todo o serviço da casa, todo o serviço e todo o trabalho e toda a responsabilidade da educação dos filhos e mais o meu trabalho. Percebe que existe aí uma sobreposição de hierarquia, de valor entre partes diferentes e isso que torna as relações mais difíceis? Como seria melhor? Seria melhor nós entendermos que as emoções que estão nascendo em mim, elas nascem por um motivo e eu preciso entender porque muitas vezes elas vêm de forma tão intensa e a partir daí eu começo a entender como é que acontecem os meus processamentos. Pense nisso. Como você anda processando as suas emoções? Como você tem reagido aos estímulos que te chegam interna e externamente, de forma consciente ou inconsciente? Pense nisso. Até.